Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então continuar nossos exercícios? Estamos lá na página 458, falando sobre possibilidades e probabilidade. Número 5. Tente resolver as situações sem utilizar a árvore de possibilidades. Justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que a representa. Letra A. Com os algarismos 6, 7, 8 e 9, quantos números de dois algarismos podem ser formados? Nós precisamos formar um número de dois algarismos, né? Olha só, precisa ser de dois algarismos. Com o número 6, 7, 8 e 9. Ali ele não falou se a gente pode repetir ou não. Então, nós vamos trabalhar com. Nessa primeira posição aqui, quantas opções nós temos? Nós temos esta primeira, esta outra, esta e esta. Então, são 1, 2, 3, 4. São 4 possibilidades que nós temos. E nesta segunda casinha, quantas possibilidades nós temos? 4 também, porque ele não disse se a gente pode ou não repetir. Por exemplo, eu poderia colocar o 9 aqui, o 8 aqui. Ou eu poderia colocar 9 aqui e 9 aqui. Então, independente, né, ele não disse se pode repetir ou não. Então, nós vamos fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos 16 possibilidades. Letra B. Com os mesmos algarismos 6, 7, 8 e 9, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados? Nós temos que formar um número de dois algarismos, porém precisa ser distintos. Aqui poderia ser igual, aqui poderia ser, tem que ser distintos, tá bom? Então, quantas possibilidades nós temos? No primeiro algarismo, nós temos 4 possibilidades, qualquer uma destas. E nessa segunda opção, quantas nós temos? Nós temos 3 possibilidades. Por quê? Porque se eu escolher um desses números, vai me restar outros 3. Então, 4 vezes 3, eu vou ter 12 possibilidades. Vamos para a letra C. Quantos números de dois algarismos existem no nosso sistema de numeração decimal? Daí ali nós temos o balãozinho, né? Pense nos algarismos significativos de um número no sistema de numeração decimal. Por exemplo, 0,9 é o mesmo que 9. No nosso sistema de numeração decimal, todos os nossos números são formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos números nós temos aqui ao todo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos 10 algarismos. São 10 algarismos, pessoal. O que é o algarismo? É o nosso desenho, né? Então, são 10 desenhos que representam o nosso sistema de numeração decimal. Bom, lá ele comentou para nós usarmos números significativos. Ou seja, não pode começar por 0. Por exemplo, 0,3 é a mesma coisa que 3. Então, eu não vou começar por 0. Eu vou usar somente números significativos, ou seja, não começando por 0. Então, tá. Como que eu vou explicar isso para vocês? Olha só. Eu tenho todos esses números aqui. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui nessa minha casinha da dezena? Porque quando eu tenho 2 algarismos, eu tenho unidade e dezena. Eu não tenho a centena. Então, nessa minha casinha da dezena, qual dessas opções eu posso usar, né? Eu posso usar o 0? Não, porque eu acabei de falar que eu só quero usar números significativos. Então, eu vou eliminar o 0. Eliminando o 0, quantas opções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 possibilidades para essa minha primeira casinha. E nessa minha segunda casinha, quantas possibilidades eu tenho? Eu posso usar o 0? Posso. Nessa minha casinha aqui que representa unidade, eu posso usar o 0. Então, são todas estas que são 10 algarismos, não é mesmo? Então, agora, quando eu multiplico 9 vezes 10, eu encontro 90 possibilidades. Nós temos 90, né? Números aqui de 2 algarismos no nosso sistema de numeração decimal. Vamos dar um exemplo? 56, tá aí dentro aqui dessas possibilidades.
né? 68, são números de 2 algarismos, ok? Vamos então para a letra D. Quantos números de 2 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração decimal? Bom, pessoal, agora nós estamos falando distintos, né? Ou seja, eu preciso ter números distintos. Distintos são diferentes, né? Então, lembra que aqui, na possibilidade que nós tínhamos iguais, nós tínhamos 9 e 10, não é? Que nós acabamos de ver 9 possibilidades dos algarismos na dezena e 10 possibilidades nos algarismos da unidade. E agora, tem que ser distintos. Primeiramente, eu tenho 9 possibilidades aqui nesse número, tá? 9 possibilidades. Se eu preciso ser diferente desse primeiro, qualquer um desses que eu escolher aqui, eu não posso usar aqui nessa casinha, tá? Então, o meu número aqui de possibilidades, ao invés de 10, vai ser 9, porque caiu uma possibilidade. Aqui, uma possibilidade está aqui. Uma das 10 está aqui, não é mesmo? Então, 9 vezes 9, esquecendo isso daqui, né, que é da minha letra C, 9 vezes 9, eu vou encontrar 81 possibilidades. Vamos para a letra E. Quantos números de 3 algarismos existem no nosso sistema de numeração decimal? Os 3 algarismos não formam a nossa centena? Então, centena, dezena e unidade, não é mesmo? E quais números eu poderia colocar aqui? Bom, nessa minha primeira casinha, lembra que eu não posso começar por 0? Porque o número não fica significativo? Então, quantas opções eu tenho para a primeira casinha? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a primeira casinha, eu tenho 9 opções, tá? Para a minha segunda casinha, eu tenho quantas opções? Eu posso usar todas essas opções, pessoal. Então, são 10. Eu não tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No total, eu tenho 10 algarismos, não é? Então, aqui eu posso usar qualquer um deles, inclusive o 0. Por isso que eu coloquei 10. E nessa casinha da unidade? Qualquer um deles também, inclusive o 0. Então, também são 10 unidades. Pessoal, aqui ele não falou se precisa ser algarismos distintos. Ele disse que eu preciso formar esse número. Não disse nada de distintos. Então, eu concluo que posso repetir, ok? Então, agora vamos fazer 9 vezes 10 vezes 10. Nós vamos encontrar 900 possibilidades. Ok, pessoal? Vamos para a letra F. Quantos números de 3 algarismos distintos existem no nosso sistema de numeração decimal? Então, pessoal, agora chegou aquela palavrinha, né, que eu comentei com vocês, que é distintos, ou seja, diferentes. Aqui nós sabemos que nós temos centena, dezena, unidade. Então, não posso começar por 0. Quantos números que eu tenho ali que eu posso usar, menos o 0? 9 algarismos. Então, tenho 9. Agora, pessoal, aqui na minha dezena, eu posso usar todos aqueles. Não são 10 números? São. Porém, tá falando distintos, então esse tem que ser diferente desse e diferente do outro. Então, se eu usei um algarismo aqui, eu vou descontar ele, não é mesmo? Então, se eu tinha 10 possibilidades, não era 10 que eu tinha no total, mas eu preciso descontar uma que foi colocada aqui, tá? Então, eu não tenho 10, na verdade, eu tenho 9. E agora, aqui nessa última casinha, eu teria quantas possibilidades? Eu teria 10 possibilidades. Mas eu preciso tirar da primeira casinha e tirar o da segunda casinha. Então, 10 menos 2, eu vou encontrar 8, não é mesmo? Agora, eu só vou multiplicar 9 vezes 9 vezes 8, que eu vou encontrar 648 possibilidades. Então, o segredo aqui é ficar atento se está falando que precisa ser distintos ou se não está falando nada. Se não falar nada, significa que eu posso repetir. Se usar a palavra distintos, diferentes, eu não posso repetir os números. Número 6.
Quando se dispõe as letras que formam uma palavra em uma ordem qualquer, formando assim uma nova palavra com ou sem sentido, tem-se um anagrama da referida palavra. Por exemplo, Belisa é um anagrama da palavra Isabel, não é mesmo? Usou as mesmas letras, porém em ordem diferente. Letra A. Quais são os anagramas da palavra mar? Quantos são eles? Eu tenho 3 letras. M, A, R. Para essa primeira casinha aqui, eu tenho 3 possibilidades de letra, não é mesmo? Para essa segunda casinha aqui, quantas possibilidades de letras eu tenho? Se eu usei, por exemplo, se eu usei o A aqui, eu não posso usar o A de novo, porque eu preciso usar o M, o A e o R, não é? Para ser um anagrama. Então, se eu usar o A, por exemplo, me resta 2 possibilidades. E aqui, por fim, uma possibilidade. Ou seja, precisa ser diferente porque as letras são diferentes. Então, 3 aqui opções, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, são 6 anagramas. Ok? Letra B. Escolhendo ao acaso um dos anagramas da palavra mar, qual é a probabilidade de que ele comece com a letra A? Vocês contam aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui estão os 6 anagramas possíveis que nós temos. E na letra B, está perguntando relacionado aos anagramas que começam somente pela letra A. Então, somente pela letra A, a probabilidade são 2 em 6, tá? Então, nós temos a probabilidade de ocorrer 2 vezes esse anagrama em 6 do total, ok? Você poderia ainda simplificar isso daqui por 2 e por 2, tornando 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3, tá? Então, essa é uma fração que representa essa probabilidade. Letra C. Quais são os anagramas da palavra amor? Quantos são eles? Então, pessoal, agora são os anagramas da palavra amor. Nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4. Então, aqui na primeira, são 4 possibilidades. Lembrando que precisa ser diferente, por quê? Eu tenho alguma letra repetida aqui? Não. Então, precisa ser diferente, tá? Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Se eu usar uma letra aqui, eu não posso repetir aqui. Então, são 3 neste caso. Se eu usei uma e uma aqui, eu preciso descontar dessa opção, que são 2 e 1. Assim que se faz. Agora, pessoal, vocês só multiplicam isso daqui, ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 24. 24 vezes 1, 24. Então, são 24 anagramas. Eu vou deixar livre, não vou colocar quais são os anagramas aqui, pessoal, porque são bastante possibilidades, né? Mas vocês façam aí no caderno de vocês. Vão trocando as letrinhas aí de ordem, encontrando os 24 anagramas possíveis. Letra D. Escolhendo ao acaso um dos anagramas da palavra amor, qual é a probabilidade de que ele comece com a letra R? Fazendo todos os anagramas, vocês vão perceber que, começando com a letra R, são 6 possibilidades, tá bom? Nós vamos encontrar 6 em 24, que começam com a letra R. Essa fração pode ser simplificada, 3, 12. E agora eu posso por 3, dividir por 3, né? Que eu vou encontrar 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Fração 1/4, ok? Exercício 2. Vamos retomar a linguagem de chance de ocorrência de um evento, já estudada em anos anteriores. Certo, possível e impossível. Número 1. Classifique os eventos em certo, possível ou impossível. Pense em argumentos para justificar oralmente suas classificações. Bom, pessoal, então aqui, ó, vocês vão ver lá na apostila de vocês que na letra A está escrito assim: vai chover amanhã? Podemos dizer é impossível? Jamais podemos dizer isso, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, então nós podemos usar a palavra aqui possível, né? Não é certo que vai chover amanhã, é possível. Então, aí nessas alternativas, pode ser que surjam divergências entre o que a prof colocou e entre o que você colocou, mas não tem problema, ok? Então, na letra A, nós vamos colocar possível, né? Letra B. Meu melhor amigo vai faltar à aula amanhã.
Bom, aí se você conhece alguém que diz que vai faltar a aula, neste caso de pandemia, né, que não vai assistir a aula da prof aqui, se você conhece, então você pode dizer que é certo que isso vai acontecer, né? Mas como a prof não sabe, eu vou colocar aqui que é possível isso acontecer. Letra C. Meus pais vão me deixar ir ao cinema com os amigos no fim de semana. Bom, na letra C, nesse momento que nós estamos, essa questão de ir ao cinema, acho que está quase impossível, né? Letra D. O professor de matemática não deixará a tarefa de casa. No meu caso, isso daqui é impossível. Porque para esta aula, nós teremos uma tarefa de casa. Letra E. Eu não ficarei de recuperação este bimestre. Bom, torço para que nenhum aluno fique de recuperação. Mas isso é possível de acontecer, então, possível. Vamos então para o número 2. Escreva exemplos de evento de acordo com a indicação a seguir. Pense em argumentos para justificá-los. Bom, pessoal, então aqui vai ficar realmente livre para vocês, né? Evento impossível de ocorrer, evento possível de ocorrer, evento que é certo ou certeza de ocorrer, tá bom? Então eu deixo livre aí para vocês. Lembrando que quando nós dizemos assim, é impossível de acontecer, essa palavra significa que não vai acontecer. Se eu disser que é possível, tem uma probabilidade também de não acontecer, não é mesmo? Então, assim como eu disse aqui de ficar de recuperação, é possível que tenha alunos que fiquem, mas é possível que também tenha alunos que não fiquem de recuperação, tá? Já quando eu uso a palavra certo, é certeza que algo vai acontecer, você já tem aquilo como algo que realmente vai acontecer, tá bom? Então, certo é diferente das palavras impossível e possível, tá? Então, é isso que vai ser trabalhado nesse exercício. Vamos agora para a página 460, número 3. Volte ao item 3 da sessão anterior, do exercício 1, em que se trabalhou com 2 lançamentos sucessivos de um dado e classifique os eventos a seguir em possível, impossível ou certo. Então, neste exercício 3, nós vamos voltar ao item 3 e observar o que foi feito lá. Então, peguem as suas anotações do caderno ou da apostila para conferir isso que a professora está discutindo aqui com vocês. Então, lá na letra A, nós vamos usar a palavra possível, impossível ou certo, né? Obter 2 faces pares, no caso, no lançamento sucessivo de um dado. Então, obter 2 faces pares é possível de acontecer, tá? Letra B. Obter 2 números primos nas faces. O que são números primos? São números que são somente divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, somente por 1 e por ele mesmo. Então, são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, ok? Nós temos a opção 2 e 3, que está lá, 2 e 5, 3 e 5, tá? Então, essa possibilidade aqui é possível. Letra C. Obter a soma de 2 faces igual ou menor que 12. Então, essa afirmação aqui é certa que vai acontecer. Letra D. Obter a soma igual a 1. Bom, pessoal, isso é letra D, né? Impossível de acontecer. Tá? Se vocês observarem lá, todos os números, a soma dá acima de 2. Ou 2 ou acima de 2. Letra E. Obter a soma de 2 faces igual a 14. Bom, pessoal, essa letra E também é impossível, porque o maior número que nós vemos ali da soma é 12, né? Que nós somamos 6 e 6, que dá 12. Então, esse daqui é impossível dar 14. Número 4. Ainda considerando as possibilidades obtidas no item 3 da seção do exercício 1, responda ao que tem mais chance de acontecer em cada caso. Justifique suas respostas. Bom, pessoal, então aqui ainda nós estamos trabalhando com essas questões dos dados, tá bom? Daí nós temos a letra A, que diz lá, no número 4, né?
dois números pares ou dois números ímpares? Bom, pessoal, as chances são iguais nesse caso, né? Nós temos 9 possibilidades, tanto para ocorrer pares quanto para ocorrer ímpares. Então, pessoal, para ocorrer dois números pares ou dois números ímpares, ok? É isso que ele está perguntando. Então, se vocês observarem lá no quadrinho que a prof já fez com vocês aqui, vocês vão lembrar, vocês vão observar que são 9 possibilidades para cada, ou seja, eu tenho 9 possibilidades que acontece par e par e 9 possibilidades que acontece ímpar e ímpar, ok? Letra B. A soma das duas faces ser um número par ou um número ímpar. Novamente, o que vocês vão fazer? Ir lá naquela tabelinha e somar. Então, pessoal, são 36 possibilidades lá que vocês vão somar. O primeiro e o segundo, encontrar o resultado. O primeiro e o segundo, encontrar os resultados. Ver todos os resultados aqui das somas. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui outra cor de caneta. Vocês vão observar que na letra B, quando vocês somarem essa soma aqui, ser um número par, e vocês somarem ser um número ímpar, aqui é a letra I, tá bom? Então, nós temos 18 possibilidades para cada. Resultando, se vocês pensarem lá, 18 possibilidades mais 18 possibilidades, né, que é soma par, soma ímpar, vai dar 36, que é o total que a gente tem no nosso quadro inteiro, não é mesmo? Letra C. Ao multiplicar os pontos das duas faces, o produto ser par ou ímpar. Ou seja, você tem um conjuntinho e ao multiplicar isso daqui, você vai encontrar um produto par ou você vai multiplicar e vai encontrar, um número ímpar de resultado, tá bom? Ao vocês analisarem lá, vai ter 27 produtos pares. O que são produtos? É o resultado da minha multiplicação, né? Então, eu tenho 27 resultados pares. Ou ainda, eu encontro 7 produtos ou resultados ímpares. Ok? Número 5. Retomando as possibilidades obtidas no item 1 do exercício 1, relacionado a dois lançamentos consecutivos de uma moeda, faça o que se pede. Letra A. Reescreva todos os resultados possíveis, organizando-os em pares. Adote CA para cara e CO para coroa. Bom, pessoal, então aqui está. Lembrando que são 6 possibilidades, né, que nós encontramos lá naquele exercício. E aqui eu coloquei para vocês, tá bom? Letra B. O que tem mais chance de acontecer? Uma coroa ou duas caras? Justifique. Bom, pessoal, então é uma coroa com 3 possibilidades, tá bom? A opção lá, pessoal, que nós vemos de duas caras, é somente uma, né, ó? Duas caras, somente uma. Agora, a coroa, nós temos uma possibilidade, 2 e 3 com uma coroa, né? Então, por isso que eu falei que uma coroa é mais provável de acontecer, pois ela tem 3 possibilidades. Letra C. O que tem mais chance de acontecer? Duas caras ou duas coroas? Então, duas caras ou duas coroas? Vocês observam que é uma das 4 possibilidades? Então, a coroa também, uma das 4 possibilidades. Então, é igual aqui, né? Não tem o que tem mais chance de ocorrer. As duas têm a mesma possibilidade. Então, aqui está, pessoal. As chances são iguais. Bom, pessoal, ainda lá na página 460, nós encontramos o título de síntese, a medida de chance de ocorrência de um evento. Bom, nós já estudamos aí vários itens e o que entrou aqui de diferente, né, que nós vimos aqui nessa segunda parte, nesse outro vídeo? Nós percebemos que entrou a questão da fração, né? Por exemplo, aqui, as chances são iguais de ocorrer cara e coroa e coroa. Eu não tive uma chance em 4, por exemplo, de ocorrer cara e cara. Cara e cara foi uma... Deixa eu pegar a caneta vermelha para mostrar para vocês.
foi uma dentre essas 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, foi uma dentre as 4. Então, o que entrou aqui de novo para vocês é vocês aprenderem a, quando trabalhar com probabilidade e possibilidades, nós utilizarmos frações, tá? Para dizer qual é a chance disso ocorrer, tá bom? Então, lá ainda no texto, tá mostrando para vocês lá essa questão que nós acabamos de comentar aqui, e ainda colocando que nós podemos usar em porcentagem, né? Ali nós temos, por exemplo, a fração 1/2, que representa o meio. Ou seja, o meio é como se fosse 50% a probabilidade de algo acontecer, não é mesmo? Agora, lá na página 461, nós temos um outro texto sintetizando o que nós já conversamos, né? E lembrando com vocês, o que nós estudamos? Evento certo, que é aquilo que é certeza que vai acontecer. Evento impossível, aquilo que jamais acontece. E o evento possível, ou seja, quando eu falo que é possível, ele pode ou não pode acontecer. Então, eu uso a palavra possível, tá bom? Outro item importante que tá falando lá na página 461 eventos que lidam com probabilidade são chamados de eventos aleatórios, tá? Então, grifem essa palavrinha aí, essas duas palavrinhas, né? Eventos aleatórios, que é assim que nós chamamos os eventos que lidam com probabilidade. Então, aqui nós trabalhamos com todos esses tipos de eventos que lidam com probabilidade. Bom, pessoal, outra item importante que tá falando ali que vocês precisam grifar também é referente ao espaço amostral. O que é o espaço amostral? No lançamento lá desse exercício, por exemplo, não foi o lançamento de uma moeda? Um lançamento e outro lançamento, foram 2 lançamentos. Qual que foi o espaço amostral, né? Foi exatamente esse. Tudo aqui que eu coloquei aqui nessa letra A, por exemplo, é um espaço amostral, tá bom? É aquilo que vai ser analisado. Quando nós trabalhamos com dados, com dadinhos, né, que tem 6 faces cada dado, vocês viram aquela tabela que nós colocamos 36 combinações, que deu um trabalhinho ali para colocar aquilo? Aquele lá também é nosso espaço amostral, tá bom? Vamos agora, então, continuar lá na página 461, nós temos o exercício 3, que diz assim no número 1. Para realizar esse item, você precisará de dados fornecidos pelo seu professor. Esses dados têm as faces numeradas da seguinte forma: 1, 1, 2, 3, 3 e 3. Siga as orientações, tá, do professor. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso em sala, né, pessoal? Cada jogador, na sua vez, lança 2 dados e adiciona os números exibidos nas suas faces superiores. Em seguida, assinala um X na ficha a seguir, que representa a soma obtida. Ganha o jogo aquele que completar primeiro uma fila das somas. Então, pessoal, aqui, essa fichinha aqui dessa página, nós não vamos fazer dessa página 461, por quê? Infelizmente, nós não temos como fazer isso em sala, né? E o interessante seria fazer isso em sala, mas já que nós não temos essa opção, a prof vai tentar resolver aqui com vocês o que é possível, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos começar fazendo aqui a letra C, porque a letra B é do número 2, tá? Nós estamos lá na página 461. Ela tem a ver com esse jogo, né? A letra A e a letra B, e não é possível nós fazermos. Mas nós conseguimos fazer a letra C, que é a análise, né, desses dados. Lá no número 1, vocês viram que esses dados, eles têm faces numeradas por 1, 1, 2, 3, 3 e 3. É um dado diferente, né? Não é aquele dadinho comum que nós estamos acostumados a ver. Então, nessa letra C, nós precisamos fazer o quê? Olha lá. Organize o espaço amostral das possibilidades para o lançamento dos 2 dados utilizados no jogo. Antes, preencha o quadro a seguir para facilitar essa organização. Então, pessoal, esse daqui é o primeiro dado, tá? O primeiro dado tem essas faces. E esse daqui é o segundo dado. Então, quando eu jogo o primeiro dado, vou fazer com essa caneta azul mesmo. Quando eu jogo este dado, desculpa, se sair um, pode sair um novamente. Então, vamos analisar primeiro esta linha aqui, ó, tá? Que é o com 1 primeiro. Saiu um no segundo. 1 e 1 novamente, né? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 3 e 1 e 3. Se o segundo for 1 de novo, nós temos
quase que iguais, né? Essas possibilidades de lançamentos desses dados. E aqui, se começar por 2, deixa eu traçar aqui. Eu sei que não tá muito bonito, pessoal, mas é só para vocês visualizarem, tá bom? 2 e 1. Bom, pessoal, então aqui está, né, o nosso espaço amostral em forma de tabela. Se vocês verem lá na letra C, tem umas linhas lá para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, né, todos estes itens separados por ponto e vírgula, né, nessas linhas, tá bom? É isso que vocês vão fazer, repassar. Esse espaço amostral em forma de tabela, ele facilita a visualização. Por quê? Porque esses dados, eles não são tão simples assim de fazer. Porque nós temos números repetidos, tá vendo? Não é aquele dado lá que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? É um pouco mais fácil de fazer. Nesse caso, não. Então, para ficar mais fácil, a gente monta a tabelinha e depois passa para as linhas, tá bom? Letra D. Com base nesse espaço amostral, complete a tabela com as somas possíveis das faces desses dados, desses dois dados. Então, pessoal, vocês vão somar, por exemplo, 1 e 1, 2. 1 e 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Daí, vão somando todos, ó. 2, 2. Soma todos até chegar ao fim. Assim que vocês somarem, vocês vão para a letra D, tá bom? Vou apagar aqui. Bom, pessoal, então aqui está a letra D para vocês. Com a soma 2, nós encontramos 4 vezes lá, né? Com a soma 3, nós encontramos 4 possibilidades também. Com a soma 4, nós encontramos 13 opções lá. Com a soma 5, nós encontramos 6 opções. E com a soma 6, nós encontramos 9 opções. É isso que vocês vão colocar na tabelinha de vocês, tá bom? Letra E. Analisando essa tabela, qual a soma com maior probabilidade de ocorrência? Então, observando lá, foi a soma 4, né? Com 13 possibilidades, tá? P de possibilidades. Letra F. Qual a probabilidade de se obter a soma 4 no lançamento desses dois dados? Então, quando eu falei lá, qual a probabilidade de ocorrer, né? De obter a soma 4 no lançamento total. Então, lá naquela tabela gigante que estava aqui no quadro da prof, se vocês contarem quantas opções tem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, contando tudo, você vai encontrar 36. Então, são 36 possibilidades ao todo. Então, de encontrar a soma 4, de encontrar essa soma 4, né? São 13 possibilidades em 36. Ok? Lembra que é aquilo que a gente aprendeu, que agora nós representamos isso com fração. Então, são 13 possibilidades em 36. Letra G. Pode-se dizer que a probabilidade de obter a soma 6 é 25%? Justifique sua resposta. Bom, então a letra G, nós encontramos quanto? 9 em 36, né? Que são 9 possibilidades de ocorrer isso nas 36. E ele está perguntando lá, é possível que nós representemos isso em forma de porcentagem, né? E isso representa 25%? Sim. E como que nós vamos fazer isso? Bom, lembrando primeiramente, 9 eu posso simplificar por quanto? Por 9, não é mesmo? 9 dividido por 9, 1. 36 dividido por 9, 4. Então, 9 dividido por 9, 1. 36 dividido por 9, 4. 1/4, né, representa essa minha letra G lá, que disse o quê? Que obter soma 6, tá? E como que eu faço isso daqui em porcentagem? Prof, parece difícil, mas não é. Observem só. Se eu pegasse 100% e fizesse, olha só, se eu pegar 25, 25, 25, 25, eu não encontro 100. Então, 25 é 1/4. Então, eu poderia sim dizer que é 25%, porque é 1/4 do 100, ok?
Uma outra forma de vocês conferirem se é 25% mesmo é como? Quando eu falo em porcentagem, não é sobre 100, né? Porcentagem. Então, nós lembramos do 100, né? O 4 para chegar no 100 foi vezes quanto? Vezes 25, né? Ou eu poderia fazer 100 dividido por 4. Então, 4. Daí eu poderia fazer, ó, 2 vezes 4, 8. 9, 10. Sobra 2, abaixo o 0. 4 vezes 5, opa, 20. 0, 0. Então, deu 25. Então, 4 vezes o 25 dá 100. Prof, eu não sei por que você fez vezes 25. Pega o 100 e divide por 4, que foi o que eu fiz aqui. Encontrei 25. Então, 4 vezes 25, 100. 1 vezes o 25, 25. Ou seja, provou que é 25%. Tá bom? Então, eu mostrei aqui uma outra forma de estar fazendo isso para vocês verem. Então, é sim 25%. Bom, pessoal, então para esse vídeo era isso. Espero que tenham compreendido. Até o próximo.